gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal. E hoje eu queria conversar com vocês, hoje é mais uma conversa que eu queria ter sobre devocional. Eu sempre volta e meia eu tô trazendo vídeos devocionais e enquanto eu fazia esses vídeos, eu fiquei refletindo sobre a constância no devocional e percebo principalmente uma dificuldade em fazer devocional, em ter esse momento devocional. E eu lembrei muito assim da minha evolução, do meu progresso com relação ao momento devocional. Porque eu não sei você, mas quando eu era mais nova, principalmente na minha caminhada como cristã, eu achava que se eu não orasse todos os dias, se eu não lesse a Bíblia todos os dias, Deus estaria com raiva de mim, que ele ia me amaldiçoar ou me castigar naquele dia, sabe? Em que eu não fiz. Então eu tinha um devocional muito como um momento religioso, muitas das vezes. Isso foi mudando ao longo do tempo, sabe? Eu não sei se você já teve esse tipo de pensamento, mas eu, sendo bem sincera com vocês, já tive. Teve uma fase na minha vida em que eu conseguia gastar muito tempo ali no devocional. Foi, inclusive, uma das melhores fases que eu falo, assim, na minha jornada cristã. Era a minha adolescência, eu não tinha preocupação com nada, eu não trabalhava, a única preocupação era viver e estudar, somente isso. Então, assim, eu tinha tempo de sobra. Então, eu tinha meu momento estabelecido com o devocional, eu tinha meu momento de oração, de louvor, e era muito bom. Eu via muitos vídeos, eu lembro que eu assistia muitos vídeos aqui no YouTube sobre isso, sobre como ter constância no devocional, como fazer devocional, enfim. Eu via muito sobre, consumia muito esse tipo de conteúdo na época. Era um momento que eu amava muito com Deus, então eu gastava uma hora e meia, às vezes 2 horas ali, bastante tempo em oração, em leitura da Bíblia. Foi um momento, assim, muito especial, eu guardo ele no meu coração até hoje, porque sem dúvidas é muito bom. Mas o que isso causou, né, na minha mente? Porque eu ainda tinha aquele pensamento de que se eu não tivesse esse contato, se eu não orasse tantas horas do meu dia, o Senhor iria ficar com raiva de mim, que o Senhor ia se afastar de mim e que a minha fé estava enfraquecendo porque eu não tinha feito tal coisa. Sabe esse pensamento? E aí absolutamente tudo mudou quando eu virei mãe. Quem é mãe de primeira viagem, quem é mãe recém-nascida, que eu falo, né? Porque não é só o bebê recém-nascido, é a mãe que é recém-nascida ali, o mundo vira de cabeça para baixo. A minha vida ficou muito, assim, caótica. E eu não tinha tempo, e nem quando eu tinha tempo, eu tinha forças e energia para ler a Bíblia e orar tanto tempo. E isso para mim me frustrou de uma forma tão grande, porque eu achava assim que a minha fé eu estava enfraquecendo, que eu estava me afastando de Deus, porque eu não conseguia ter esse momento no meu devocional naquela fase em que eu estava vivendo. Eu lembro que eu fiquei muito preocupada, ficava triste, ficava assim, meu Deus, e agora? Só que é uma fase muito delicada na vida da mulher, com certeza, sabe? O primeiro contato com a maternidade foi quando o Espírito Santo começou a trabalhar dentro de mim. Não vou dizer pra vocês que foi algo assim da noite pro dia. Eu tive um insight e assim mudou a minha mente. Não, foi ao longo da maternidade eu fui aprendendo e fui entendendo como que é essa questão, principalmente do devocional e do meu relacionamento com o Senhor. O Espírito Santo foi me ensinando que Deus, ele não estava presente comigo no tempo, somente no tempo em que eu reservava para ele, todos os dias. Que o Senhor se fazia presente comigo o tempo inteiro, o dia inteiro. Ele estava presente na maternidade, ele estava presente no meu cansaço, no silêncio, no caos daquele momento. O Senhor estava presente, porque ele é presente, a presença dele é constante. Era uma expectativa que eu tinha colocado na minha cabeça, que eu não sei, sabe, de onde que eu criei isso, de que, sem perceber, eu achava que era eu que estava sustentando a minha fé. E que se eu não fizesse tudo certinho, ou, sabe, como eu imaginava, o Senhor estava se afastando de mim, eu estaria com raiva de mim. O Espírito Santo me ensinou uma coisa que é muito simples. Cristo sustenta todas as coisas, inclusive a minha fé e o meu coração. Quando eu entendi isso, o devocional, o momento de devocional, ele parou de ser um peso
para realmente ser um momento de encontro com o Senhor. De que não era pelos meus esforços, que eu não tenho capacidade, eu não tenho estrutura, humanamente falando, para sustentar a minha fé. É porque Ele me alcançou, a sua graça que me alcança, sabe? Todos os dias. Não é porque eu me esforço ou porque eu sou boa o suficiente que eu tenho a Deus. É porque Ele é bom, é a sua graça que me mantém, que independente de eu fazer ou não fazer, ele é presente. E mudar essa ótica, ter essa mudança de mente fez muita diferença, principalmente na maternidade, porque a maternidade é um ambiente que ele não é 100% certo. A rotina, ela não é 100% certa. Porque um dia a criança acorda de um jeito, um dia você dorme de um jeito, outro dia você não dorme, e aí a criança fica doente, e aí você vai ver que as coisas estão acontecendo, o tempo vai passando. Quando você percebe, realmente você não conseguiu ter aquele momento devocional. E o que fez a diferença é eu entender que o Senhor estava presente no meu dia a dia. Então, principalmente na fase em que os meus filhos estavam menor, no momento de amamentação, eu orava. No momento em que eu estava botando para dormir, eu estava com fone e ouvia o áudio da Bíblia, né, falada. E isso foi muito bom para mim, porque eu começava a ter momentos com o Senhor ao longo do meu dia, não só especificamente naquele dia, porque às vezes, sendo bem sincera com vocês, a gente trata o devocional de uma maneira tão religiosa que a gente separa até aquele horário do dia específico para falar com o Senhor. A gente lê a Bíblia, ora, mas no decorrer do dia a gente nem lembra de Deus. A gente nem lembra do que a gente leu naquele momento. É muito delicado e perigoso falar sobre isso, deixando bem claro para vocês que eu não sou contra devocional, eu faço vídeos de devocionais, é muito importante o devocional, mas existe uma grande parcela de cristãos, principalmente os novos convertidos, que não conseguem ter constância no devocional justamente porque tem uma versão distorcida do que é devocional. Ou porque tem muitos vídeos, né? Como fazer devocional, faça isso, faça aquilo. E a pessoa acha que é um momento de passo a passo. Mas o devocional ele não é um momento de passo a passo, é um momento de que você vai encontrar o seu Pai, o Senhor, o Criador, sabe? Então não é um momento que é para ser robótico, performático, é um momento de encontro. Eu lembro de um momento muito específico quando isso começou a ficar mais claro, foi quando eu tinha botado meu filho para dormir e eu tava muito, muito cansada nesse dia, porque ele era um bebê que acordava de 40 em 40 minutos, de 40 em 40 minutos, sabe? Então, assim, eu lembro que eu deitei na cama, naquele breu que tava aquele quarto, e eu orei ao Senhor, assim, Senhor, eu preciso dormir esses 40 minutos. Eu nem pedi 1 hora ou 2 a mais, eu só pedi que ele dormisse realmente aqueles 40 minutos e que eu apagasse e fosse um sono restaurador para eu estar, pelo menos, consciente na próxima mamada. E eu senti o cuidado, a presença, o Senhor renovando a minha força naquele momento, assim, surreal, que eu lembro nitidamente dessa oração e desse dia específico. O Senhor estava presente. E para ser bem sincera com vocês, a maternidade foi o lugar em que eu mais conheci a Deus. Foi o lugar que eu mais conheci as facetas do Senhor, porque foi aonde eu entendi que não era pelo meu fazer, era pela graça do Senhor. Que eu parei de simplesmente querer só fazer para ser aceita, ou eu entendi realmente que eu sou amada por Deus, eu fazendo ou não. Porque eu sempre fui uma crente muito assim, muito presente, sabe? Eu fazia as coisas na igreja, eu orava, ele muito dedicada, muito, muito, muito. E isso foi perigoso para mim, que eu me tornei por muito tempo uma religiosa, achando que eu era do muito fazer, sabe? E a maternidade foi um lugar que o Senhor encontrou para me ensinar sobre a graça. Porque era um momento em que eu não estava entregando muito, não. Não é um momento que a gente se entrega muito, sabe? Para Deus. E é o momento que Ele mais se fez presente na minha vida. Hoje,
A minha rotina ela é mais sólida porque os meus filhos já estão mais velhos, né? Então, eles têm horário para dormir, têm horário para acordar, eles já dormem a noite toda. Então, hoje em dia eu consigo sim fazer meu devocional de manhã. Tem vezes ou outra que eu realmente não consigo, ou porque alguém ficou doente, ou a noite foi ruim, eu não consigo acordar cedo, mas na sua maioria eu faço meu devocional de manhã. É um momento que eu amo, que eu gosto muito de estar presente, faz muita diferença para mim. É um momento que eu tenho para estar com o Senhor. É importante, sabe? Mas principalmente para você que é mamãe, que você está nessa fase, não ache que Deus é um Deus carrasco, que está com raiva de você, porque você não está conseguindo ler a Bíblia, porque você não está conseguindo orar, e que ele vai castigar você por esse momento. Deus não é esse Deus. Ele é um Deus misericordioso e bondoso e muito compreensível. Ele te sustenta nesse momento que é cansativo. Ele derrama uma graça sobre você, te capacitando para esse momento, e ele se faz presente. Então, uma dica aqui que eu dou para você é que no momento que você estiver amamentando o seu neném, ou que você estiver ninando, você tirar esse momento para orar, para conversar com o Senhor. Às madrugadas, né? Para quem fica aí de plantão de madrugada, eu sei como que é. Então é um momento muito bom para você orar. Quando você ouvir a Bíblia, foi um momento que eu ouvi muito a Bíblia. Eu uso o aplicativo YouVersion. É o YouVersion, se eu não me engano. Deixa eu ler aqui para vocês. Eu tenho ele aqui. É YouVision. Ai, Jesus. Vou colocar o nome aqui para vocês e lá tem a versão que você consegue ouvir os versículos, a Bíblia, e é muito bom para você ter esse contato com o Senhor, sabe? Nessa fase que é realmente desafiante. Sabe, quando você entende que não é pela sua força, o devocional ele deixa de ser um peso, ele passa a ser um momento de encontro. Não é mais sobre fazer para ser aceito, é sobre se aproximar porque você já foi alcançada pela graça. E é isso, gente. Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Eu espero muito que esse vídeo tenha falado com você. Se abençoou a sua vida, mande para um amigo, uma amiga, um irmão, alguém que esteja precisando ouvir o que foi dito aqui. Se inscreva no canal se você não é inscrito. E até um próximo vídeo. Um beijo. Tchau!